braço apertava o pescoço e a falta de oxigênio fazia a cabeça girar em uma mistura fantástica de euforia e pânico. Ele permitiu que a tira de nylon suportasse todo o peso do seu corpo ao afastar a banqueta. E assim começa Uma Mulher na Escuridão. Oi gente, eu sou Fernanda Pasquini e esse é o meu e é o nosso Papo de Rainha. Uma Mulher na Escuridão é um thriller do Charlie, o mesmo escritor de A Garota do Lago. Se você ainda não viu A Garota do Lago, tem um IGTV que eu postei aqui, gravado, né, sobre o livro. Eu ganhei esse livro maravilhoso da minha amiga Nega Jazz. Muito obrigada, amiga. Concluí ele hoje e resolvi postar um pouquinho falando sobre ele. Bom, eu tô encantada pelo gênero de thriller. Acho que já deu pra perceber, né? Porque eu tô lendo bastante sobre esse gênero. Pelo fato das histórias me prenderem, me deixarem com mais curiosidade. Eu sou, porque ainda leio muito romance. Só que depois de um tempo lendo os mesmos escritores, a gente começa a meio que deduzir muito as histórias. Eu gosto de ser surpreendida. E eu senti muito isso lendo thrillers, né? Em cada parte do livro é uma sensação e uma emoção diferente. Uma Mulher na Escuridão, ela é um livro narrado por duas mulheres, que é a Rory e a Angela. A história vai se passar no presente e no passado, né? Em Chicago, no ano de 1979, a gente vê a Angela, que é uma mulher que ela tem umas características muito peculiares, uma personalidade muito forte, e ela tem um impulso de, quando ela presta atenção numa coisa, ela só foca nisso. E em Chicago, no verão de 1979, aconteceu 5 assassinatos, né, de 5 mulheres que desapareceram, ninguém achou os corpos. E o cara que fez isso, eles denominavam de o ladrão. E a Angela, ela começa a focar nisso, nessa história, em quem é esse ladrão, quem são essas mulheres, o porquê essas mulheres, e ela fica com um transtorno de descobrir isso. Ela toma como responsabilidade dela descobrir quem é esse ladrão. E aí nós vemos toda a narrativa da Angela nessa questão de buscar pistas, de ver probabilidades, estatísticas para entender isso. E aí a gente também se depara com a Rory. A Rory, ela é maravilhosa. Ela é forense, né? Ela também trabalha em reconstruções de bonecas de porcelana. E ela também é advogada, mas não exerce a profissão. A gente vê a Rory descobrindo que o pai dela acaba tendo um infarto, né? E ela tem que meio que cuidar do consultório, não, gente. Ai, meu Deus, me fugiu agora. Do escritório. Ela tem que cuidar do escritório de advocacia do pai dela, que no caso ela não tem interesse de trabalhar como advogada, então ela vai passando os casos para outros advogados para poder encerrar tudo. Só que existe um caso em questão, que é o caso do verão de 1979. O ladrão, que a gente vê a Angela tentando descobrir quem é esse ladrão, ele está preso, né? E a Rory descobre que o pai dela cuidou do caso dele há mais de 40 anos. E ele meio que estava tentando agora conseguir uma condicional. E ela fica cheia de dúvidas, de indagações, pensando por que o pai dela estava fazendo isso, né? Trabalhando com um cara que fez tanto mal, apesar de eles não terem encontrado muitas provas. O que eu achei do Uma Mulher na Escuridão é que no meio do livro ele já te fala de cara quem é o assassino. Isso eu fiquei tipo meio... Quando eu li, eu achei que era uma pegadinha do autor, né? Porque lá na Garota do Lago tem várias pegadinhas. Então eu fiquei, acho que não é isso. Porque assim que eu li, eu reli umas 2 vezes o mesmo parágrafo pra entender se era isso mesmo. Se ele já tava ali entregando que o assassino era fulano tal. E realmente é isso. Só que o que é interessante nessa questão, porque aí já, eu acho que o autor já entregar quem é o assassino já dá uma quebrada. Mas o que deixa mais interessante é a gente ver a protagonista, Rory, tentando descobrir a história, sendo que você já sabe praticamente de muita coisa. Então eu ficava muito, meu Deus do céu, cara, Rory, tipo, tá na sua cara a verdade, mas você não tá conseguindo enxergar. Porque eu já sabia, né, deduzir. Foi um livro que eu deduzi bastante e as teorias que eu fiz estavam certas. Eu acho que isso foi até intencional do escritor, sabe? Eu acho que o Charlie fez isso mais de propósito mesmo,
porque eu senti que é um thriller que te leva mais a reconstruir as histórias com a protagonista do que em si descobrir quem foi o assassino, porque ele já deixa muito claro quem foi o assassino, assim. No começo do livro ainda te dá umas dúvidas, você começa ali a suspeitar de várias pessoas, mas na metade do livro, acho que lá por volta da página 200 e algumas coisas, você vê realmente quem é o assassino e você fica, caramba, é o assassino. E eu ficava num dilema muito grande, pensando, será que esse cara que o pai da Rory, né, com quem ela agora tá tendo que cuidar do caso, realmente ele é o assassino? Será que não é? Será que ele foi preso durante todo esse tempo por engano? Então a gente vê as histórias, tô com as stories na cabeça. A gente vê as histórias da Angela e da Rory se intercalando de uma forma que vai fazer todo sentido. O final, eu acho que ele fica em aberto, porque acontecem umas coisinhas e eu fiquei, mas gente, ninguém vai falar sobre isso, mas ninguém vai falar sobre o que tá acontecendo aqui. E eu deduzi que, bom, não deduzi nada, né? Porque fiquei assim, meio frustradinha tentando entender, porque eu gosto quando o autor já me dá aquele finalzinho pronto, sabe? Eu penso muito, então se eu fico com o final em aberto, eu não consigo chegar a uma conclusão, e eu gosto de chegar a uma conclusão. Mas eu ouvi dizer que vai ter outro livro do Charlie com a protagonista da Rory, né? Que ela é muito forte. E eu acho que vai ser muito interessante descobrir mais dela em outro livro, né? Porque ela é uma personagem que deixa muito a desejar conhecer mais sobre ela pela personalidade dela, sabe? Os capítulos são bem curtos, entre 3 e 4 páginas, então facilita às vezes se você tá na correria do dia a dia, mas você quer ler nem que seja só um capítulo, você vai ali e consegue ler tranquilo, tá? São... deixa eu ver quantas páginas. São 302 páginas de puro mistério e romance, mentira. São 302 páginas de puro mistério, de indagações. É um livro que eu vou dar 4 estrelas, porque eu não gosto da capa. Mas é um gosto pessoal meu. 4 estrelas não, 4 coroas, né, gente? Porque a gente usa coroas aqui no Papo de Rainha. Porque o que acontece? Já é uma característica da capa do Charlie, né? Ele sempre coloca rosto de mulheres. No A Garota do Lago a gente também tem o rosto de mulheres. Tem mais 2 livros deles lançados que eu também quero poder estar lendo pra trazer aqui. E eu não gosto muito porque me dá uma... Eu gosto quando a capa é mais assim, enigmática, que deixa a gente imaginar um pouco mais. Se eu já me dou de cara com um rosto assim mais familiar, eu acabo não usando muita imaginação pra pensar nesse personagem. Eu gosto, né, de ter que pensar no rosto, nos olhos, no cabelo. Então eu acho que essa questão aí me deixa um pouquinho assim. Então, 4 coroas pra esse livro maravilhoso. Espero que vocês leiam, que vocês tenham gostado da resenha. Se gostou, curte, comenta, compartilha. Ai, meu Deus, minha cadeira. Ai, gente, curte, comenta, compartilha, que ajuda bastante. É isso, um beijo e obrigada.